No supermercado. Depois de cada material, por exemplo. Dia 1 eu vou fazer sobre expansão romana. Aí eu tenho, aí dia 2 eu vou rever outra, não, aí tipo, acho que dia 3 eu reviso do dia 1, e, por exemplo, dia 6 eu vou rever do dia 3. Boa noite. Boa noite, Verônica, tudo bem? Tudo bom, e você? Oi, pessoal. A parte da frente. Por exemplo. Tudo bem? Ei, João. João, que bom que você veio trazer a diversidade de refugiados para a nossa discussão, João. Tão feliz. Olha, eu também. E olha, apesar da pandemia, eu tenho participado de alguns projetos muito interessantes, não só refugiados, mas a diversidade e a inclusão de refugiados LGBT e outras situações. Estou desenvolvendo um projeto aqui no interior de São Paulo muito, muito legal com a OIM, além da Acnur. Que bom, queremos saber muito. Saber mais e saber muito. Eu tenho, o meu DNA tem essa necessidade. A minha história de vida tem essa necessidade. Contem comigo. Que bom. Já anotei. Agora eu não tenho mais como voltar atrás. Não, Aqui para faço isso, questão. né? Faço questão. Pode contar, porque está no meu DNA. Há 11 anos que o maior banco de dados de refugiados desse país, para um projeto privado, é o meu. Muito bem, obrigada. Principalmente empoderamento de mulheres refugiadas, que foi eleito o 10º mais importante projeto de inclusão social e diversidade do mundo. Nosso país não sabe o que é isso. Foi criado na minha sala esse projeto. Muito bem. Conte comigo. Contarei. Obrigada. A gente vai aguardar mais um minutinho, não é isso, Valéria e Elga, para a gente poder começar, e aí a gente começa com bate-papo aí bacana. Maravilha, ainda está entrando gente aqui, excelente. Oi, Nayana. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Aninha, Raquel, bem-vindas, que bom. Denilde, Creomar, bem-vindos. Queria dar licença para receber uma nova associada, 2 novos associados, um, na verdade, um antigo associado que se retorna e outra nova associada, Marília Garcês. Estou vendo aqui, bem-vinda aí, Helgov, Marília. Marília entrou aqui faz uma semana, um pouquinho. O Saulo voltando a casa, né, Saulo? É isso aí, voltando após 2 anos de ausência e estou muito contente e esperançoso. Olá, pessoal. Obrigada, Suelma. Muito prazer em estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Você já chega chegando na melhor agenda, hein? Que estreia! Também queria falar aqui com o Pavel. O Pavel, gente, ele me atura todos os dias, tá? Lá na Biquim. Ele é quem faz aquilo lá andar na agenda de relações governamentais. Pavel, parabéns público para vocês. Que bom que você conseguiu se juntar a nós hoje.
Obrigado, Suelma. Imagina, é um prazer estar contigo lá na Biquim. Renata, que bom que você está aqui, quer abrir o vídeo, quer dizer um oi para todo mundo. É bom que é uma reunião pequena, a gente vai se conhecendo, vai batendo um papo, que o espírito é de papo hoje, né, não? Olá, Suelma, tudo bom? Estou muito contente. Parabéns aí pela equipe, pelo mandato que vocês estão começando agora, e acho que vocês começaram muito bem abrindo essa rodada de, enfim, de ouvir os associados e apresentar o que vocês pretendem fazer nas diversas áreas. Muito legal, parabéns pela iniciativa. Gente que está super feliz que vocês vieram, sabe, Renata? E de verdade, a proposta é que seja de vocês, é o contrário, aqui nós estamos para servir. Patrícia Blanco, que honra, que bom que você se juntou. Olá, tudo bem? Boa noite. Cheguei atrasada um pouquinho, mas vim falar oi aqui. Ouvi um pouquinho também. Coisa boa. Obrigada. O que você acha, Suelma? Vamos lá? A gente já vai começando? Né? Vamos começar esse bate-papo, porque eu estou toda animada, não sei vocês. Eric, Muito. boa noite. Não foi descuido, eu te deixei por último, porque eu sei que você tem muito a contribuir aqui nessa conversa, né? Boa noite a todas. Prazer ver vocês aqui, prazer ver um grupo tão legal. Estou à disposição. Bom, pessoal, primeiro agradecer a participação de vocês, o espírito de constituição desse webinar, dessa série de webinars nesse mês de julho é justamente de abrir o diálogo em cada um dos eixos que a gente se propõe trabalhar nesse biênio. O planejamento da Raquel, da Valéria e toda a execução da equipe Márcia e Júlia do Helgov é de que a gente possa fazer esses diálogos semanalmente. Cada um dos diálogos é uma construção do que é o nosso plano de trabalho, mas principalmente um convite ao engajamento dos associados, para que os associados possam trazer os seus projetos, trazer as suas propostas, trazer as suas ideias. Normalmente as ideias a gente gostaria que viesse junto com um plano de ação e com alguma doação de tempo voluntário. Às vezes a gente sabe que não é possível, então a gente também recebe ideias, mesmo que não seja acompanhada de um projeto. Eu vou aproveitar, eu gostaria que esse espaço fosse um espaço, na verdade, de escuta, é um espaço de reunião, não é um webinar, não é uma transmissão, então é um diálogo, liderados pela Elga e pela Valéria em cada um dos seus eixos, mas eu já queria deixar uma mensagem importante que será repetida em cada um dos diálogos. Primeiro é que nós, como eu falei, a proposta é que a gente trabalhe conjuntamente, que isso aqui seja um espaço de cocriação. E ao selo, nós esperamos que vocês também possam participar do que é a gestão do IHELGOV. A nossa proposta de trabalho da Convergência foi de não trazer ao início já a nomeação dos diretores, porque a gente queria escutar dos associados, conhecer os projetos e estudar a partir daí um plano de ação conjunto. No entanto, 3 diretorias nós entendemos são diretorias meio, ou seja, atendem à gestão do próprio HELGOV. E essas 3 diretorias são a diretoria jurídica, né, que faz uma série de atividades da própria constituição legal do HELGOV, inclusive eu e Fábio temos responsabilidades legais e patrimoniais sobre o Instituto. Então essa é uma das diretorias, a outra administrativo financeiro, que vai nos ajudar na gestão interna dos processos, e a gente pretende levar os processos do HELGOV ao encontro do amadurecimento que o Instituto já se encontra. E o terceiro é de comunicação. Comunicação não advocacy, porque percebe que a maior parte dos eixos tem 2 pilares, mas a comunicação do próprio HELGOV, os planos de ação do próprio HELGOV e todas as atividades de comunicação inerente ao Instituto. E é por esse motivo que a gente tem a honra de anunciar a vocês aqui no webinar, mas será também posteriormente formalizado, que nós já temos 3 diretores para essas 3 posições. Uma é a Raquel, que não nos abandonou, na verdade, e aceitou permanecer conduzindo a parte de comunicação do Instituto. Obrigada, Muito obrigada, Suelma. Raquel.
Eu que tenho que agradecer vocês pelo convite e é uma honra estar aí nessa nova fase de convergir aí para um novo patamar e escutar e a gente poder contribuir aí para uma profissão que eu amo tanto. Obrigada pelo convite e pela confiança. E não estou sozinha, espero que vários associados aqui hoje juntam comigo para poder me ajudar nesse esforço todo. Então, obrigada. Perfeito, obrigada a você, Raquel. A outra é a diretoria administrativo e financeiro. Temos um colega animado o suficiente para se propor a fazer isso, e ele não está aqui conosco hoje porque não pôde, mas eu só posso deixar a minha gratidão eterna ao Jorge Lima, nosso colega associado, que topou esse desafio. Eu realmente estou muito grata. E a terceira colega que vai ajudar no pilar jurídico, que não necessariamente é o de marco legal, porque a gente vai tratar o marco legal no âmbito de grupos de trabalhos ao longo do caminho, mas jurídico do próprio Instituto é a Gabriela Santana, da BMJ, que também topou carregar o bastão que foi criado pela Erissa, que está aqui conosco, da Diblas. Erissa, nossa gratidão eterna por tudo que você fez pelo Helgov, desde a nossa Constituição até hoje. E de público dizer que se tudo que existe no Instituto, do ponto de vista jurídico, foi criado e realizado pela Erissa. Obrigada, Erissa. Eu que agradeço pela confiança. E te dizer que estou satisfeita de te tirar todo esse volume cartorial, porque eu descobri essa quantidade de atividades cartoriais aos quais ainda estamos presos nesse país, e gostaria que você continuasse liderando e engajando em grupos de trabalho em matérias substantivas, que a gente tem várias para tratar, né? Código de ética, o nosso manual de boas práticas, a regulamentação da profissão, o debate em torno da ABNT, ou seja, temos um monte de temas substantivos que precisamos de você, Erissa. Obrigada. Obrigada, e será um prazer contribuir aí com o pessoal. Bom, e superada essa fase de anúncios, a gente entra para a fase mais importante, que é o fato de que a gente gostaria de receber projetos, propostas dos associados para cada um dos eixos que a gente vai discutir, acompanhado de 2 compromissos. Um compromisso de 6 horas de dedicação semanal, ou seja, se você tem interesse, disponibilidade e quer contribuir para a nossa comunidade de relações governamentais, a gente está pedindo em retorno 6 horas semanais para a atividade do Helgov. Isso é importante porque é uma avaliação, uma autoavaliação que cada um de nós faz da nossa capacidade mesmo de entrega e de comprometer tempo da nossa jornada, né? Acompanhado de um projeto. Ou seja, o que você acha que o Helgov deveria fazer nesse eixo? O que você gostaria de trazer? E aí pode ser de 2 formatos. Pode ser, eu gostaria de conduzir uma posição de liderança de uma diretoria para 2 anos, dentro do marco do biênio, ou eu gostaria de contribuir com um projeto, com um grupo de trabalho, com um esforço para um período de tempo determinado, para o qual está aqui o projeto. Isso também vai ser, a gente vai comunicar isso formalmente, mas eu queria antecipar para vocês que estão aqui e passando a palavra para Helga Franco. Muito obrigada. Obrigada, Su. Eu acho que nessa primeira etapa era bacana me apresentar, né? E eu acho contar um pouquinho porque eu estou aqui e desse presente que eu recebi de cuidar desse eixo que é diversidade e inclusão, né? Então, eu acho que posso dizer que eu sou uma born Helgover, eu nunca exerci outra atividade além de relações governamentais, sempre foi a minha área de desenvolvimento e de dedicação. Então, eu comecei a minha carreira em 2003, efetivamente, logo depois que eu me formei na Patri. Então, tenho uma gratidão imensa por esse primeiro passo. E depois montei a área de relações governamentais em algumas empresas multinacionais, até que eu descobri o mundo de alimentos e bebidas e dele me apaixonei verdadeiramente. Então, hoje eu estou diretora de relações governamentais na Nestlé, aqui no Brasil.
o convite, quando me foi feito, me soou irresistível, porque é uma pauta pela qual eu tenho me dedicado e tenho buscado aprender a vivenciá-la, não só sob a minha ótica, mas a usar diferentes lentes para que o approach possa ser verdadeiro e o impacto possa ser real. Então, eu queria me colocar à disposição de vocês, a intenção é de ouvi-los, não só aqui, mas depois. Eu tô muito à disposição e de verdade o que eu trago é uma humildade gigantesca, porque eu sei que eu tenho muito ainda que aprender para executar essa tarefa, então ela não vai ser uma tarefa da Elga, com certeza ela é uma tarefa coletiva. Então, acho que é isso. Valério, acho que eu passo a palavra para você agora. Ótimo, obrigada. Bom, vou me apresentar também, e ao contrário da Elga, eu não nasci Helgover, eu me descobri Helgover muito depois na vida. Eu sou jornalista, trabalhei em várias redações de jornal, fui do Globo, Jornal do Brasil, tive um período morando fora em que eu fui correspondente. Eu era jornalista de música, então a minha vida era entrevistar popstar, era outra dinâmica. E eu acabei migrando para a indústria de óleo e gás, onde eu fui cuidar, onde eu estou até hoje, na ExxonMobil, na ESSO. Isso já tem 10 anos, e eu fui contratada também mais pela minha expertise na área de comunicação, que é um dos eixos que eu estou cuidando aqui hoje. Mas, com o decorrer do tempo, dentro do meu escopo de trabalho, estava a área de relações governamentais. Então, eu fui aprendendo na prática e fui tentando ganhar estofo instrumental, digamos, para exercer essa profissão. E eu me apaixonei, né? Então, hoje eu estou Helgover, acho que serei Helgover para sempre. E esse desafio, para mim, como a Elga falou, assim, também a área de comunicação é uma área que eu tenho mais conforto, a área de relações governamentais é uma área que eu exerço há menos tempo, então eu tenho muito a aprender. Eu acho que a pandemia me trouxe essa aproximação com o Helgov, por conta dos seminários e tudo que a gente está fazendo online, porque eu fico no Rio de Janeiro e aí a gente não se via tanto. Eu sei que é um dos eixos do que a gente vai discutir no futuro, de como é que a gente também abre esse horizonte do nosso instituto para outras regiões. Então, essa mais ou menos é a minha apresentação. Não sei se eu cobri tudo. E aí eu queria deixar alguns avisos aqui, porque aí eu vou explicar mais ou menos o que eu estou pretendendo aqui agora. Também meu intuito é de ouvir. A gente não fechou nenhum eixo com nenhuma proposta já pronta, justamente nesse intuito de escutar e de construir junto, de co-criar. Mas, enfim, queria deixar claro que um avisozinho, a gente está gravando e o objetivo da gravação é justamente para a gente capturar todos os comentários, perguntas podem vir por escrito ou faladas. Eu estou achando muito bacana que o grupo não está grande, então isso vai permitir para a gente uma discussão bem interessante, que a gente vai poder trocar bastante. Eu vou apresentar para vocês a Raquel, que, enfim, que bom que continuou com a gente, muito feliz dessa parceria, está dando muito certo. Ela conduziu no ano passado uma pesquisa junto aos associados. Tudo que a gente implementou de comunicação até o momento tem a ver com o resultado dessa pesquisa. Então, algumas coisas práticas vocês já viram, como a migração para o Telegram, como a criação de um grupo estático dentro do WhatsApp, até para atender aqueles associados que não têm interesse nessa interação diária no WhatsApp. Então, enfim, tudo vem a partir do que a gente descobriu de dado lá. Mas eu acho que muito do que a gente vai construir daqui para frente vai partir dessa conversa e de outras que vierem a partir dessa. E no que diz respeito às diretorias, né, nós temos a Raquel na área de comunicação, mas a área de advocacy, se alguém tiver um projeto e quiser acrescentar nesse eixo, vai ser muito bem-vindo. Acho que a gente vai poder ter um campo bastante fértil para a gente trabalhar aí no próximo biênio. Então, vou pedir para a Raquel compartilhar a tela com a gente mergulhar então na pesquisa. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver. Todo mundo vê? Está carregando, pronto. Carregando. Bom, então, como eu falei, né, a Raquel conduziu essa pesquisa tem 1 ano, então está fresquinha, assim, para a pesquisa está recente. Pode passar. Ótimo. Bom, pessoal, eu vou apresentar aqui brevemente o que foi, né, os principais
conclusões da pesquisa realizada. Então, a pesquisa foi feita em maio e junho. Ao todo foram 66 amostras de associados. Então, entre pessoas jurídicas e físicas, foram 66 pessoas respondentes. A maioria deles, de fato, respondentes, localizados em São Paulo, com a área de atuação maior no setor privado. Quando nós perguntamos a maior concentração das atividades, foi de fato no Distrito Federal. Deixa eu só dar um passo atrás, né? A gente fez, que eu acho que é importante, nós estamos aqui apresentando os resultados, mas é relevante a gente mencionar que o intuito de ter feito a pesquisa é que nenhuma pesquisa tinha sido feita antes com associados para poder entender, primeiro, o perfil dos nossos associados e depois com 2 focos específicos que tinha essa pesquisa de comunicação. Primeiro, avaliar os canais de comunicação do HealthGov. Esse foi o principal objetivo. A gente escutava muita crítica offline, então a gente queria entender o que é utilizado, o que não é utilizado, como é utilizado e, adicionalmente, para a gente entender como a gente aumentar a participação do associado nisso. Então, entender o que ele gostaria de contribuir em algum artigo, em algum texto, qual canal, de que forma, quais os nossos eventos, como que ele vê isso e podemos melhorar essa participação. Então, foi essas duas grandes diretrizes dessa pesquisa. Tentar entender e avaliar os canais de comunicação e tentar entender qual oportunidade que os associados teriam para poder participar mais ativamente do Instituto. Então, aqui, voltando nos resultados gerais, a gente fez agora uma avaliação de mídias sociais. Então, aí estão os principais resultados. Dentre as mídias que o HealthGov detinha, a mais usada era de longe o WhatsApp. Para qual finalidade? A maior parte para contato profissional. Então, de uma forma, eles colocam o quê, né? Mas é muito perto, assim, é muita pouca variação entre interesse de contato profissional e obtenção de informação. Então, a gente começa aqui a qualificar o uso dos nossos canais de comunicação. As principais plataformas utilizadas das atividades do HealthGov ganhou, de fato, o WhatsApp, em segundo lugar, LinkedIn, em terceiro, site. Então, a gente viu que, de fato, o WhatsApp ou rede móvel era uma plataforma bastante utilizada para acompanhamento de eventos. E aí a gente pediu para qualitativamente colocar, enumerar, né, do que mais, qual seria a finalidade principal para menor. E a número 1 saiu troca de informações pertinentes ao campo de atuação. Então, o WhatsApp ele é uma fonte de troca em relação ao campo, ou seja, um uso muito genérico no sentido de trocar em relação à atuação, a vagas, ou o que for. Perdão, vagas a gente qualificou, está no terceiro. Segundo, divulgação de eventos e terceiro, divulgação de vagas. Então, de fato, o que a gente queria aqui era entender e qualificar o que a gente agora vem tentando mudar, que é esse quinto colocado aqui, que é apoiar as atividades do Instituto. Então, o nosso interesse foi justamente assim, a gente não tinha utilização do WhatsApp para ter esse apoio, para gerar essa troca. Então, a gente percebeu aí, começou a ter os indícios iniciais de que outras formas poderíamos fazer essa troca e essa participação mais ativa dos associados. Mídias sociais, qualificando agora o nosso site, né? A gente colocou que, a gente viu, ficou sabendo que dentro do nosso site, que ele foi remodelado no final da última gestão, nós estamos agora subindo com uma área exclusiva para os associados, que já vem como retorno dessa própria pesquisa. E aqui a maior intensidade de uso ficou no publicações mesmo e eventos, né? Bom, a gente pediu para ter uma sugestão para o site de melhoria e aí veio conexão entre associados. Então, e aí teve a oportunidade de algumas pessoas redigirem e aí foi de fato interessante olhar que veio essa troca. A gente precisa de uma área exclusiva que não seja aberta para todo mundo, para a gente ter uma conexão maior, para a gente poder trocar, para ter ali uma troca só entre os membros. Então, essa área exclusiva agora já é um resultado um pouco disso. Teve uma necessidade também pontuada, que seria legal o site ter um espaço específico para divulgações de emprego na área. Então, seria um espaço ali de troca mesmo, de currículos, de CVs, de expertises, de oportunidade, até mesmo de concursos na área. Então, isso também foi levado em consideração nessa nova área exclusiva que vai vir. E, em terceiro lugar, para ser um repositório também de notícias e publicações. Isso é um ponto muito importante,
foram os 3 principais, né, finalidades sugeridas. E o terceiro ponto, eu chamo ele aqui atenção. Porque, como todos sabem, o eHealthGov ele é um think tank. E foi muito levantado por diversos respondentes e pelo conselho passado também. Aí o Eric e a Suelma estão aí também, podem elaborar um pouco nisso depois, se vocês tiverem dúvida nisso. Da necessidade... e aí parênteses também, número 2. Ao mesmo tempo que fizemos uma pesquisa para todos os associados, fizemos uma pesquisa específica para os conselheiros da última gestão, para poder entender a percepção dele na mensagem geral que o eHealthGov institucional, fazer um pouco o trabalho de casa, que a gente às vezes, né, faz dentro do nosso dia a dia profissional, mas fazer isso para o eHealthGov, no sentido de qual a imagem institucional que a gente quer passar e como fazemos isso. E foi levantado pelos conselheiros um ponto também mencionado pelos associados, que é sermos um think tank. O que isso significa? E a necessidade de geração de conteúdo e ter no próprio site um repositório todos desses conteúdos. Isso também foi levado em consideração quando a gente está pedindo apoio de vocês, acadêmicos ou não associados específicos acadêmicos, mas que tem algum pezinho na academia, para nos ajudar a contribuir com textos específicos e com artigos sobre os nossos eventos. Então, a série de webinar passada que se encerrou, a gente teve contribuições, eu estou vendo aqui, agora eu não estou vendo a carinha de todos, mas eu vi a da Denilde antes, então aqui mais uma vez, Denilde, obrigada, e tantos outros que também, peço desculpa antecipada se tem algum aí, que eu não estou comentando, mas a Denilde foi uma das vários associados que a gente pediu contribuição para começar a gerar esse think tank, artigos e publicações sobre os nossos eventos e prestando como fosse uma resposta a essa necessidade mesmo de ter esse repositório. Mídias sociais do Instituto, o que a gente chama de mídias sociais são as postagens no LinkedIn, o que a gente usava no WhatsApp. Então, aqui, a maioria ficou satisfeito com a qualidade das postagens e um número também, se a gente somar no nem satisfeito e o pouco satisfeito, é um número significativo também. Então, isso para a gente deu um insumo muito interessante para a gente agora, no plano de comunicação, e aqui eu acho que vale a pena e eu teria muito interesse em contar com vocês, para a gente melhorar essa qualidade nas nossas postagens, né? Quando a gente pegou o Instituto, a gente viu que, de fato, as nossas postagens elas eram muito focadas nos eventos. E, às vezes, menos em conteúdo, menos em análise, menos... Então, isso é um ponto de atenção, pensando que somos um think tank, e fica aí para a gente debater também. Outro ponto que a gente queria testar é justamente a proximidade dos associados com o grupo gestor do eHealthGov. Isso é muito importante para a gente poder ver como melhorar isso, de que forma aproximar os associados. Como eu falei, foi o segundo driver da pesquisa. Então, aqui, a maior parte do respondente foi nem eficiente e nem ineficiente, então, ou seja, não saberia. Mas se a gente pega aqui, né, de novo, soma o pouco eficiente com o ineficiente, também é significativo e dá quase, se juntar isso daqui, dá, né, ou seja, tem muito campo para a gente poder melhorar. E eu acho que isso é uma coisa que foi levada em consideração demais no âmago dessa nova gestão, que é justamente essa série Convergência, ela está aqui justamente no âmago desse ponto, no sentido da gente co-criar juntos, da gente aprimorar esse contato e da gente trazer os associados mais para dentro do Instituto. Fizemos, como eu falei, foi canais de comunicação, do canal a revista Diálogos. A revista Diálogos, na gestão passada, ela virou trimestral e digital, e a gente queria entender qual era a receptividade da revista Diálogos. E até mesmo para poder, eventualmente, pensar se a revista poderia ser feita, ter uma utilização comercial para ela. Como vocês sabem, né, o eHealthGov, hoje a gente trabalha com grande parte, trabalhava no passado com grande parte dos nossos eventos, muitos deles gratuitos, alguns raros eventos pagos, e aí a ideia é a gente também olhar para o Instituto de um ponto de vista comercial e tentar mapear oportunidades. A revista Diálogo é um canal de comunicação que a gente queria testar, e aí a gente teve aqui que 78%, ou seja, quase 80% dos respondentes das pesquisas concordaram que deveria ter espaço patrocinado dentro da revista.
E uma grande, quase 90% também, lendo a revista e conhecendo a revista. Então, a gente, assim, optou-se, não, então a revista Diálogo é, de fato, um canal de comunicação relevante para os associados. Tópicos de interesse, a gente fez uma nuvem de palavras, então as palavras mais utilizadas em temas foram relações governamentais com maior peso, e aqui é o peso de... Aqui a gente colocou em ordem de peso das palavras, então relações governamentais bem genérico, foi geral, cases específicos foi em segundo lugar, lobby, atualidades sobre a área, tecnologia e inovação na área e depois capacitação. Então esses foram as primeiras palavras em ordem, da mais comentada para, né, maior volume para menor, sendo que todas foram outras com menores resultados e as com mais resultados são essas 6. Colaborações e patrocínios, a gente gostaria de entender, né, quais eram as modalidades mais votadas, onde que os associados participam mais. Então, olha, qual seria o nosso maior... Aqui é o tópico geral, tá? Colaborações e patrocínios. E a pergunta aqui foi feita, qual é a modalidade de evento nosso, de produção do nosso lado, que vocês têm o maior interesse de participar deles. Então, a maior porcentagem foi de debate e palestras, seguidos de workshops e por aí vai. E aí aqui, a pergunta foi feita de certa forma, no sentido de entender participação, qual é a modalidade que você mais participa, e depois a gente agrupou o resultado, e mostrando aqui para vocês, conteúdo e vídeos para mídias sociais, teve muita pouca participação, porque, óbvio, isso daqui, essa resposta baixa, porque era muito evento, a gente divulgava a maior parte, era de eventos realizados pelos nossos associados, onde que a gente participava. Então, teve uma resposta baixa, porque às vezes o número de respondentes era basicamente as mesmas pessoas que estavam sempre ali pedindo para a gente contribuir com divulgação nesse sentido. Depois eu vou deixar a Valéria comentar, mas está sendo e eu acho que é só importante nesse ponto a gente falar que já teve algumas pessoas que em comunicação me procuraram offline no sentido de, Raquel, queria divulgar esse evento porque era costume no passado e esses 28% estão nessa de participação, é nesse sentido, pode divulgar, a gente está fazendo esse evento e tal. A gente não tinha uma política definida para patrocínio ou chancela do IRELGOV. Isso está sendo debatido agora e depois a Valéria e a Helga podem falar um pouquinho mais sobre esse status, mas esse número vai em relação a isso. Benefícios de interesses dos associados, então a gente queria entender, você então, aqui é o que você mais participa, aqui qual que é o seu maior interesse, se fosse para você escolher. Então palestras, segundo eventos, terceiro cursos, e aqui foram incluídos aqui cursos internacionais, também eles falaram, saiu aqui, nas parcerias, workshops e descontos. Descontos que a gente faz é porque a gente tinha na gestão passada e agora... Com o Creomar, tenho certeza que isso vai se solidificar de uma forma melhor, mas a gente tinha alguns benefícios de descontos em alguns cursos e isso também foi levantado como interessante pelos associados. A gente quis avaliar, então, os eventos, né? Lembrando que a gente estava numa realidade antes, não tinha de pandemia, então foi avaliado, bom, dos nossos eventos todos, né? Qual você tem maior interesse? Então, esse daqui... é o que deu de resposta. O maior interesse é em debates e palestras. Logo em seguida, networking, mais como encontro, bate-papo. E depois, workshops, comissões internacionais em quarto e congressos em quinto. Aqui, esse gráfico aqui, a pergunta não está aqui, mas foi... aqui, ó, está aqui, está destacada. Essa pergunta ela foi relacionada a esse gráfico de pizza. Qual é a frequência de comparecimento dos associados nos nossos eventos? Em um evento foi 18%, então, a maior parte, em 4 eventos ou mais, entre nunca foi, isso daqui é muito discrepante, deu um dado para a gente super interessante, porque o maior número foi em 4 eventos ou mais, naquele ano, né, a gente perguntou nesse último ano, os últimos 12 meses, quais foram os eventos, quantidade de eventos que você participou, mas ao mesmo tempo teve uma resposta gigantesca em relação a nunca fui em nenhum evento. Então, isso mostrou para a gente também um indicativo grande para a gente começar a pensar melhor os nossos eventos, levando em consideração até mesmo, né, essa necessidade interior aqui de debates e palestras e de networking.
Locais de maior interesse para os nossos eventos, e isso vai ser muito legal agora com o nosso eixo de regionalização. São Paulo saiu como, de fato, número 1 e Brasília 2, mas assim, teve um número grande de respondentes em relação a Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, isso foi no intuito já da gente querer entender se formos para diversificar o IRROGOV, pensar eventualmente em escritórios regionais ou não, agora a realidade pós-pandemia, até com webinars, como fazer isso? Isso daqui foi o driver dessa pergunta. Então, saiu aí, de novo, né? Saiu um foco grande na região sudeste, a gente reparou isso. As duas únicas respostas, eu acho que foi uma, de cabeça eu não vou lembrar, mas foi uma no Nordeste, acho que saiu Recife, e uma no Sul. E demais foram todas concentradas nessas 4 cidades da região aqui. Muito Grande e Sudeste, e Brasília, aqui, que Centro-Oeste que saiu. Eventos virtuais, naquela época né, anterior à pandemia, a gente queria entender dos associados se utilização de webinar na realidade anterior ao Covid-19, se seria factível da gente fazer uso dessa ferramenta para regionalização. Então, saiu 51% ainda. Eu acho que se a gente repetisse isso hoje, daria uma mudança radical num conceito de pós-pandemia, né? Bom, gente, eu queria aqui apresentar para vocês esse resultado como um todo. Eu estou aqui aberta, acho que o intuito, e aí a Valéria vai poder falar melhor, o intuito é mostrar esse V0, igual ela falou, do que foi feito, das mudanças que essa gestão atual já começou a levar em consideração com isso, mas o intuito eu acho que, como a Valéria muito bem colocou, se a gente repetisse talvez isso agora, essa realidade ia mudar, essa pesquisa com certeza iria mudar, e essa série ela é para isso, é para mudar essa pesquisa, né? Essa série é para escutar vocês, para a gente contribuir junto e fazer essa realidade aí melhor. Qualquer dúvida sobre a pesquisa, eu estou aí à disposição. Obrigada, Valéria. Desculpa aí se eu Muito obrigada, Raquel. E obrigada pelo trabalho, acho que nos dá muita base para a gente trabalhar e para a gente debater. Quero fazer 2 comentários que acho que faltou fazer no começo, que é o seguinte, que é o amor desse time à camisa. A Elga está de férias, tá aqui hoje, a gente já trabalhou pra caramba para chegar aqui hoje. A Suelma, faltou luz e ela está na casa da irmã dela, no quarto da sobrinha. Então, saiu correndo e tal, enfim. E sobre... que está aí atrás. E sobre o penúltimo slide, que é a vontade de termos eventos e networking e happy hours e tal, a gente está na pandemia, mas eu quero convocar aqui o outro conselheiro, Raul, que conhece muito de vinho, né? A gente já está falando da nossa confraria, então talvez para os nossos próximos eventos, cada um com a sua tacinha, de repente a conversa flui melhor, enfim, todo mundo fica mais... Eu já estou deixando o meu no decanter, então daqui a pouco eu já começo, achei que você estava com vergonha, Raquel. Não, pode mostrar, tá liberado. Então, acho que o espírito é esse mesmo, bem formal, todo mundo com amor à camisa, todo mundo querendo fazer o melhor. Fico muito feliz de a gente ter tido esses dados para a gente começar a trabalhar, porque como a Selma colocou no começo, a área de comunicação é uma área meio, né, que a gente não pode parar, a gente tem que continuar trabalhando, a gente tem que continuar comunicando. Mas, enfim, eu acho que a gente assim, quando a Selma soltou a ideia lá no nosso antigo grupo do WhatsApp, com esse intuito da gente trocar e de ter colaboração, eu tive, assim, alguns contatos de algumas pessoas que se interessaram, então, né, pedi para o pessoal aparecer aqui, não sei se tem gente, eu não estou vendo todas as carinhas, mas tem gente aqui hoje, acho que é uma oportunidade boa, mas a gente também está offline, né? Então, esses são os meus comentários a respeito da pesquisa. Se alguém tiver pergunta, a gente aproveita hoje aqui a Raquel. Se não, eu não vi nada no chat, ou se não alguém levanta a mão, a gente passa... Fala, Cramar, você está querendo falar? Não, está se ajustando. Tá bom. E aí, se não tiver mais nenhum comentário, a outra parte que eu quero deixar em aberto para a gente criar junto, que eu acho que é uma área muito afim com a área de comunicação, é a área de advocacy, né? Que é como a gente vai se colocar. A Raquel mencionou algumas coisas que são, né, indicativas disso, que assim, que a gente é um think tank, como é que a gente vai construir
esse think tank, como é que a gente vai se colocar para o mundo, para fora. Eu tenho uma vontade que eu queria dividir com vocês, que é da gente ter uma visibilidade externa um pouco maior, da gente criar conteúdo que nos dê visibilidade externa, que a gente não converse só entre a gente, que a gente tenha um papel de destaque para fora. Então, eu convido todos aqui para fazer essa cocriação juntos. Uma ideia que eu já quero deixar aqui, a sementinha, né? A gente vai ter esses 4 webinars, que vão ser 2 eixos por webinar, né? Aqui hoje, eu e Elga, vou passar a palavra para você já já, e depois a gente vai ter os seguintes, fechando com um balanço pela Suelma e o Fábio vão fazer no final. Então, vão uma série de 5 semanas, fechando sempre esse horário aqui das 18h30 às terças-feiras. Passado essa série, né, de convergência, que ela é interna, a ideia é a gente fazer uma série que tenha convidados também de fora, convidados no sentido tanto palestrantes quanto ouvintes, tá? No sentido da gente começar a conversar com a sociedade, com o público externo, com estudantes. E a ideia é justamente a gente começar a tratar dos fundamentos do que é um think tank, o que é advocacy, enfim, tratar bem do básico, que vai ser básico para muitos de nós aqui hoje, mas que vai ter um interesse talvez para um público de estudantes, um público de futuros Helgovers ou de que estão iniciando na carreira, e para a gente posicionar essas bases e como é que a gente entende que é a nossa atuação, né? Então, essa seria a segunda série, talvez em agosto. Deixo aqui essa ideia aqui para a gente debater, e se alguém tiver ideia de quais são os temas que gostaria de tratar nessa série e convidados, eu acho que é uma série um pouquinho mais acadêmica, eu estou vendo a Denilde aí, já está digitando, excelente, mas é uma série mais acadêmica, no sentido de trazer conceitos, de solidificar entendimentos, e aí a gente teria essa segunda série com público misto, de associados e público externo, para esse debate, associados com um espaço para debate, para pergunta, e o público externo no Zoom, no YouTube para a audiência, tá? Então, vou passar a palavra para a Elga, para ela falar um pouquinho do eixo, e depois, no final, a gente abre para o debate, para a troca e para as perguntas. Denilde quer falar antes, para já conectar com o que a Valéria estava falando? Posso falar, mas se você quiser falar, Elga, não tem problema. Por favor. Bom, boa noite a todos. Eu não estou com meu vinho ainda, mas eu pensei em ter uma taça de vinho, mas tudo bem, porque eu estou de férias também. Opa! Então, bom, boa noite a todos. Não, eu queria colocar, a Valéria deu aí o gancho. Primeiro, estou feliz de estar aqui participando. Essa é uma área tanto de advocacy quanto a área de comunicação e diversidade, são áreas que eu tenho aí bastante apreço. E como eu já vinha como representante da SPM, a gente tem uma preocupação muito grande de aproximar os estudantes para as discussões. Então Valéria, pode contar aí comigo e com a SPM para pensar em projetos. A gente já tem que até queria colocar, que é pensar em fazer um podcast. E aí a SPM tem toda a estrutura, agora a gente não está usando, mas a gente tem toda a estrutura de comunicação para pensar um podcast. E aí a minha ideia, na verdade, esse é um projeto que eu já tenho, que eu vou ter que tocar. Então, convido aí se encaixar dentro das atividades do IELGOV, que é aproximar para os estudantes o que é a profissão, quais são os principais temas, e ser uma linguagem mais jovem. Então, acho que, na verdade, esse é o grande desafio, é trazer esse debate, mas para a linguagem que é desse grupo de jovens, e para que eles entendam esse processo. Então já deixo aí essa ideia, se encaixar ou não. E a outra ideia, eu acho que é pensar, não sei se está dentro da lógica, mas de pensar em ter uma aproximação maior com outras organizações, como ONGs, como outros grupos que possam também ser parceiros nesse processo. Então, para de fato ampliar esse debate e ter uma nova, trazer aí novo grupo.
Então, essas seriam as minhas Excelente, Denilde. colocações Isso, iniciais. assim, a questão de aproximação, de regionalização, de internacionalização e de aproximação com outros, né, com pares e outros, assim, está sendo tratado por outros eixos, mas tudo é convergente, né, para usar a palavra que a gente gosta. Então tudo tem a ver. Tem um tema até, mas assim, em primeiro lugar, maravilhoso, amei. Eu acho que a gente não podia querer melhor. A ideia, assim, está tudo realmente convergindo. Eu volto a essa palavra porque é isso mesmo. E a gente vamos conversar mais, sem dúvida nenhuma, acho que tem tudo a ver. Um tema aqui que acho que tem a ver com o que você tratou, que a Raquel já tinha falado, é que a gente não tinha, por exemplo, uma política de apoio, né? Isso vai também para uma política de parceria, está tudo ligado, né? Tudo converge. Então, a gente está criando essa política, a ideia é a gente fazer uma consulta pública para os associados também, para a gente ter claras regras de o que vale a pena apoiar, do que não vale a pena apoiar, o que é uma qualidade, o que vai levar ao nosso selo de qualidade, né? Que tenha critérios claros e que seja transparente para todo mundo. E aí isso converge para tudo, para as parcerias internacionais, para a parceria com a academia, e todos os conselheiros estão tratando com essa visão. Então, acho que show. Eu estou vendo que tem muita gente para falar, acho melhor a Elga começar, senão a gente não vai ter tempo de debater. Obrigada. Mas obrigada, muito obrigada pela sua contribuição. Muito bem, bem, obrigada. Eu acho que eu vou aproveitar aqui uns minutinhos só para reproduzir o meu pitch para o conselho, para vocês agora e para colocar as linhas básicas. Eu acho que a nossa intenção de maneira alguma é descer no detalhe aqui ou impor qualquer projeto, é muito ouvir, mas também trazer algumas linhas para as quais a gente está imaginando esse trabalho. Então, eu vou trazer alguns dados assim bem, bem rápidos para a gente, a partir daí, construir juntos, né? A gente sabe que no Brasil as mulheres ganham menos que os homens e a diferença salarial entre mulheres negras e homens brancos pode chegar a 70%, né? A gente tem 11 milhões de mães solo no Brasil e 4 em cada 10 lares são de famílias monoparentais femininas. Desse universo, 41% são donas dos próprios negócios. A gente precisa começar a pensar em empreendedorismo aqui também, em relações governamentais, né? O cenário geral para os profissionais de relações governamentais não é diferente, né? A gente entrevistou 265 profissionais da área e, apesar das mulheres representarem 41,9% do total, elas ocupam menos de 1/3 das posições de liderança. Além disso, nas posições de entrada, como as de estágio e de trainee, a gente tem 26,2% de mulheres. A gente sabe também que só 36% da população LGBTI+, se assume para os colegas de trabalho e 73% dessas pessoas testemunharam atos de homofobia no local de trabalho. Não existe um retrato claro sobre diversidade no IRELGOV, diversidade em relações governamentais, e essa talvez possa ser nossa primeira contribuição para uma discussão baseada em dados e fatos, para que a gente possa construir a partir daí. Aqui o silêncio é maior. Então, a nossa obrigação como um time é de aumentar a voz de quem precisa falar um pouquinho mais, né? E a gente tem que entender que a meritocracia por si só não vai conseguir ajustar, né, tamanhas distorções, então a gente precisa, desafios específicos precisam de medidas específicas. Então, nesse primeiro momento, as linhas para as quais a gente imaginou, e eu queria agradecer aqui muito Creomar, Valéria, Suelma, muito obrigada, viu, por todas as conversas nessa jornada até aqui, mas as linhas gerais é trabalhar para exposição de talentos diversificados, né, para que a gente possa expor esse pool maravilhoso de talentos que nós temos no setor de relações governamentais, falar sobre responsabilização e liderança inclusiva, discutir de uma forma aberta, combate à discriminação, tolerância zero à discriminação,
e ao assédio, seja ele de qual forma acontecer. E, obviamente, criar um senso de pertencimento em relação ao mercado de relações governamentais. Então, essas são as linhas gerais para as quais a gente imaginou. Tem muito trabalho pela frente, mas gostaria muito de ouvi-los como parte dessa construção da jornada. Como Suelma falou e Valéria, a ideia é que a gente tenha um diretor que possa, ou uma diretora que possa, né, trazer essa dedicação de horas para colocar esse trabalho em pé, mas eu não imagino que a gente faça isso sem o squad, né? Como a Suelma sempre fala, com os Super Amigos Ativar, em que a gente tenha um grupo aí mais amplo e representativo que nos ajude a ajustar, né, as lentes para que a gente possa conseguir olhar para todos com a intenção de promoção de justiça e igualdade. Então, era isso que eu tinha reservado para falar hoje, mas agora eu gostaria muito de ouvi-los. Eric, eu acho que é você. Escrito na sequência aqui, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, saudar todos vocês e dar os parabéns pela iniciativa. Eu acho que essa escuta aos associados é super importante e já é uma marca da nova gestão, a qual eu saúdo com louvor. E eu queria falar sobre o tema de diversidade, Elga, porque ontem a gente teve o primeiro encontro online do grupo que o pessoal da BMJ criou, o Gabriel e o Leonardo, e esse grupo acabou explodindo, teve bastante gente que entrou no link, e ontem a gente passou mais de 2 horas, uma conversa muito legal, e a ideia é assim, o Gabriel está fazendo uma pequena ata da conversa lá, e eu fiquei de trazer o assunto aqui para nós, porque entre os temas que surgiram, um deles foi entrar em contato já pensando no tema de representatividade feminina e do público LGBT nas eleições, o pessoal já está mapeando quem são os contatos para essa comunidade, né, nos partidos, e a ideia é que a gente faça uma divisão de tarefas e entre em contato com essas pessoas que são o ponto de contato nos partidos, também para entender como é que eles estão se posicionando, que tipo de apoio vão dar para o tema diversidade, né? E uma das coisas que a gente conversou foi também tentar aprender com as empresas, e eu mencionei vocês aqui, algumas das empresas que estão hoje no conselho, né, que são multinacionais e que têm práticas de excelência nessa área, como é que a gente pode apoiar usando benchmarks dessas companhias e eventualmente até fazendo um copiar-colar, né? Tentar trazer práticas que o grupo possa usar na escala de atuação de cada um, para a gente poder fazer avançar essa agenda que é tão importante. E o grupo, como um todo, manifestou uma preocupação muito significativa em função do... Claro, a gente tem a gestão que tem hoje no país, mas também tem uma onda conservadora no Congresso, que acaba tendo um paralelo importante em algumas bancadas, a bancada da bala, a bancada evangélica. Então, assim, e eles perceberam e pontuaram muito especificamente uma dificuldade grande em avançar com o tema quando você tenta explicitar o conceito do LGBT nas legislações que tem a ver com diversidade. Então, quando você fala de diversidade, os parlamentares apoiam até aí, mas não vão além. Então, se você quiser, além de diversidade, dar uma qualificação adicional, dizer, olha, isso inclui também esse pessoal aqui, LGBT, a conversa muda. E o apoio já manifestado, inclusive no Senado, para a legislação recente que está sendo criada na área, diminui rapidamente. Então, isso mostra assim, que a gente precisa de ações concretas para não deixar essa pauta retroceder. Pelo contrário, ela tem que avançar e avançar rápido. E como que a gente pode se mobilizar usando aqui a figura do Helgov como think tank, que é o think tank da área, né? E que tem as maiores empresas aqui que estão atuando no setor representadas, assim, como é que a gente pode apoiar e dar voz, né, para essa agenda e criar os canais corretos de interlocução. Então, assim que a gente tiver esse documento, essa ata sistematizada, acho que até amanhã deve estar disponível, eu compartilho com vocês para a gente ver como a gente pode dar sequência. Excelente, Eric. Eu estou lá também, o grupo está fantástico, está ativíssimo. E falei com o Leon, inclusive já fiz o convite, vem para esse squad. Sua liderança vai ser fundamental. E anotado. Obrigada, Eric. Lucas, você quer trazer a sua sugestão aí do webinar?
Sim, boa noite, colegas. A minha sugestão é breve e ela vai um pouco na linha daquilo que a Denilde já colocou, mas é uma reflexão que eu tenho desde a época que eu fiz o meu mestrado em políticas públicas na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. E que eu acho que vem de encontro a essa ideia de realmente exercer o papel de think tank do IHELGOV, né? E que eu acho que, não sei se todos concordariam, mas eu acho que existe um gap muito grande na formulação de políticas públicas no Brasil e nos formuladores, né? Inclusive nas próprias escolas, como esse mestrado, por exemplo, sobre a compreensão do papel do setor privado na formulação de políticas públicas. Existe muita mistificação, assim, as coisas que você ainda escuta dos professores são conceitos muito antiquados e muito assim distantes da realidade. E eu acredito que ninguém melhor do que o profissional de relações governamentais para saber fazer essa interlocução com os meios acadêmicos, porque ele melhor do que ninguém nas empresas consegue explicar, né, qual é que é a lógica da interação da empresa, do setor privado com o setor público. Então, nesse sentido, a minha sugestão seria para a gente pensar, se vai ter essa série de webinars aí com externos, em também convidar ou abrir o diálogo com professores, com coordenadores de curso. Eu citei esse mestrado que eu fiz, porque seria um que eu me colocaria à disposição para voltar lá para o pessoal e ver se eles têm interesse, e acredito que teriam. Mas eu sei que também tem do INSPER, tem outros, enfim, fica aí a sugestão, porque eu acho que também a mudança, ela começa por aí, ela começa em melhorando a compreensão de quem formula e quem forma a cabeça de formuladores de políticas públicas sobre como que funciona o mundo real, como eu gosto de chamar. Sem dúvida nenhuma, Lucas, eu acho excelente sugestão, inclusive até porque se você olhar a composição dos nossos associados, a gente tem 97% são representantes do setor privado. Então, é o nosso dia a dia, é como a gente é o nosso papel, mas existe muita mistificação, como você falou, né, sobre lobby, lobista, enfim, tudo isso. Eu acho que é um excelente tema e acho que a gente pode tratar assim. Eu gostei muito da sugestão. Obrigada. João, é com você. Olha só, como sugestão, um tema que pode dar muita visibilidade, hoje praticamente eu fiquei a manhã inteira dedicando a uma causa que eu tenho muita paixão, que é o refúgio. Mas nós estamos desenhando um projeto para o estado de São Paulo, onde nós vamos trabalhar da inclusão e a diversidade também ligada ao refúgio. Desde a LGBT assumidos. Então, esse é um projeto com a Acnur e com a IME, que eu fui convidado para coordenar esse projeto, essa expansão, e será eminentemente com a iniciativa privada. Eu vejo que o IHELGOV tem grandes companhias, grandes pessoas com um coração preparado e, além de tudo, pode, na minha opinião, sim, estar próximo para poder dar uma visibilidade não só local, mas uma visibilidade internacional, porque é uma causa que não se discute mais. No Pacto Global, nós não discutimos mais só Brasil. Então, eu penso que essa é um ponto que eu poderia contribuir e pode contar comigo, porque isso está no meu próprio DNA. Também, se julgar necessário, ainda é prematuro, mas em setembro, outubro, eu devo estar lançando um livro sobre empreendedorismo. Para quem não sabe, eu vou resumir em menos de um minuto. Nasci numa favela, fui trabalhador escravo, passei fome e tenho empresa em 26 países. Se quiser falar de empreendedorismo, eu posso falar bastante. E esse livro deve ter um apoio da Acnur, Pacto Global, porque ele vai ser lançado em 3 idiomas e ele vai ser doação para instituições como Hospital do Câncer da Criança e Médicos Sem Fronteira, entre outros. Talvez o IHELGOV pudesse, lá na frente, para ser discutido, eu sei que não é hoje, mas deixo aqui também a semente de uma maneira de nós darmos visibilidade, se isso for julgado
viável para dar visibilidade. É só isso. João, muito obrigada. Já está super anotado aqui. Eu vou, terminando essa nossa conversa, eu já vou entrar em contato com você para coletar mais detalhes e colocar aqui para o grupo, assim que o grupo estiver formado, para a gente começar a trabalhar. Agora é a Suelma Dal falando, e a minha contribuição para o eixo de diversidade, inclusão e advocacy é que a DAO globalmente, a Elga sabe disso que a gente já conversou e a Valéria também, mas eu trago para o grupo como todos os associados. A gente lançou um posicionamento global em que a DAO compromete o tempo de trabalho das equipes de relações governamentais para a agenda Black Lives Matter, e a gente tem feito uma ação específica sobre isso. E a DAO, não Suelma, gostaria de trazer como um projeto DAO a discussão de uma agenda pro bono, inclusive com aportes financeiros da empresa, para um advocacy público em torno de agendas antirracistas, como a gente tem chamado dentro da empresa. Então, eu queria saber também se a gente poderia fazer propostas como empresas, não só como associados, e como que a gente poderia construir isso. Eu não vejo por que não, Suelma. Acho que a pauta é excelente, está dentro do que a gente está propondo aqui, dentro dos eixos do que a gente quer trabalhar. Então, enfim, acho que vamos conversar sim, eu acho excelente. Acho que a DAO é muito bem posicionada nessa questão de diversidade, então tem uma reputação e um respaldo que é importante, que é o que a gente tem que avaliar quando a gente abraça um projeto, obviamente. Então, numa primeira análise, eu não vejo motivo por que não, por que a gente não poderia colaborar. Excelente. Eu acho que só um comentário rápido, eu acho que parte da discussão do grupo vai ser, inclusive, entender quais são os statements públicos que nós, como IRELGOV, vamos adotar para esse eixo e para todos os outros, né? Mas eu acho que esse tem... Porque aqui eu vou ter um carinho especial por esse eixo. Mas eu acho que sim, nós vamos ter que discutir e statements públicos, compromissos públicos com planos de ação concretos. Eu acho que esse é o caminho. Nayana, é você? Obrigada. Boa noite, pessoal. Elga, obrigada pelas informações que você nos passou. Acho que esses números são super impactantes. Foi muito interessante ouvir e me chamou a atenção também quando você fala que não existe um retrato claro da nossa profissão, né, com dados e fatos sobre quem são, né? Somos tão plurais, mas quem somos nós? E eu deixo aqui uma sugestão para a gente fazer uma pesquisa mesmo, um mapa da diversidade dentro do Instituto, para que a gente possa trabalhar em cima desse mapa, com dados e fatos, para um plano de ação mais assertivo. E me coloco à disposição para trabalhar com vocês. Maravilha, já está no time. Sem dados e fatos, de novo, a gente vai estar em discussões e apresentações. Eu acho que o primeiro passo é a gente, de fato, mapearmos quem está no Instituto, como é formado o Instituto, quais são as dificuldades e quais são, né, as oportunidades que nós temos quando a gente fala de diversidade e inclusão, para que aí sim a gente possa fazer um plano de trabalho pensando nessas linhas gerais, mas assertivo, né, que realmente vai trazer benefício e impacto real para profissional e pessoal para o associado. Então, super agradeço e também já está aqui acolhido e anotado para a nossa discussão posterior. Elmar? Comecei a falar com o microfone desligado, gente. Desculpa. Não desconto o tempo não, Suelma. Gente, 2 pontos rápidos, né? O primeiro sobre o elemento educação. A gente vai ter outro momento para falar isso, ensino e pesquisa. Mas eu gostei muito da ideia da DNUD. Isso é uma das coisas que a gente tem conversado. Conversei muito com a Valéria e com a Helga também. Para a gente atrair a SPM para dentro dessa ação com a gente e parar de falar só entre nós e falarmos para fora. Isso é 10 segundinhos do conselheiro falando. Agora, falando o CREUMAR, eu estou aqui também representando um coletivo que nasceu na semana passada, que se chama Pretas e Pretos de Helgov, né?
E o coletivo tem uma estratégia diferente de alguns outros, que é, enquanto que, por exemplo, e não é uma crítica, alguns outros coletivos estão se construindo e já querendo fazer uma grande discussão aberta. Talvez pela sutileza e pelas questões que envolvem o racismo no Brasil, o coletivo decidiu ontem adotar uma estratégia de crescimento orgânico, porque a gente sabe, inclusive, o quanto que é difícil para um profissional de relações governamentais se pronunciar como sendo antirracista, porque as organizações são racistas. E isso gera represálias em uma série de casos. Nós temos poucas downs por aí, vamos dar nomes aos bois, que têm ações claras antirracistas. E eu, como estou no momento da vida em que eu estou o dono do meu próprio negócio, eu posso assumir esse risco e matar no peito, e qualquer coisa depois eu peço um emprego para a Suelma e para a Verô, e tá tudo bem, e a gente se resolve. E aí o que acontece, gente? Nesse aspecto eu tenho 2 pontos que eu gostaria de falar bem rapidinho, que eu já levantei com a Elga e com a Valéria, elas sempre foram muito abertas comigo. Nenhuma conversa de diversidade, esse é um ponto que foi levantado ontem no coletivo e tem sido levantado em todas as discussões. Nenhuma conversa sobre diversidade no Brasil, gente, é real se essa conversa não abordar racismo. Nós somos mais de 50% da população brasileira e nós somos negligenciados em todas as discussões de diversidade. E isto não é um desrespeito à pauta feminina, isso não é um desrespeito à pauta LGBTQI+, isto é apenas um fato. Não adianta nós pensarmos diversidade, e falo isso com muito cuidado e com muito respeito, não adianta pensarmos diversidade se for apenas diversidade de brancos para brancos. Né? Os brancos héteros que aceitam os brancos não héteros, os homens brancos que aceitam as mulheres brancas, e no fim vira um grande festival homogêneo, onde todo mundo é muito bem nascido, todo mundo é herdeiro de alguma coisa, e de fato não se inclui nada. E essa é uma indústria complicada e racista. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo ponto da minha fala, para não estourar os 2 minutos, Suelma, é que nós, no coletivo Pretas e Pretos de Helgov, nós estamos trabalhando com uma agenda que envolve 3 pontos e eu gostaria de pedir o apoio de vocês aqui nela. A primeira é a construção de um guia de diversidade ampla. Né? Nós vamos propor isso à sociedade, um guia de diversidade ampla que ajude as empresas a terem ações antirracistas. Isso envolve da contratação das equipes à contratação de prestadores de serviço. Por exemplo, o dono de uma consultoria, por ser negro, ele sofre racismo também na hora que ele vai oferecer um serviço. Ele é posto em dúvida na hora que ele vai oferecer um serviço. Então, o guia vai abarcar isso. O segundo elemento é que nós vamos construir um webinar, né? Essa é uma ideia da Verô, que vai falar aí mais à frente. Nós vamos construir um webinar para falar especificamente de racismo nessa indústria. E o terceiro elemento que a gente gostaria de contar muito com o apoio do Helgov é na construção, na próxima vez que nós formos aproveitar e fazer uma pesquisa de perfil do profissional, acho que a Nayana intuitivamente leu minha mente. Nós precisamos saber quem as pessoas são, né? Obrigado, viu, Nayana? Nós precisamos saber quem as pessoas são e nós gostaríamos que estivesse nesse questionário um espaço para que a gente pudesse ter uma identificação étnica. Se a pessoa vai preencher ou não, é uma escolha livre dela. Mas a gente acha importante ter esse mapa, porque especificamente, ontem nós fizemos a nossa primeira reunião por Zoom, nós tivemos mais de 80% das pessoas que estão no grupo de WhatsApp presentes, mas todo mundo disse, cara, foi difícil de encontrar. E nós vimos também gente com perfis maravilhosos que ficaram 2 anos desempregadas, porque não se encaixam naquele padrão que hoje está na indústria, né? Então, eu creio que esses são os 2 pontos. Eu sou muito feliz e me sinto muito seguro e confortável de falar isso, porque a Suelma me abriu esse espaço, Valéria e a Elga são 2 fofíssimas, assim, que sempre me deixam falar, sempre me acolhem, e outros grandes amigos. E que estão aqui, o Carlos está aí, o Eric, o Saulo, o Denil, de gente que apoia muito. Se alguém eu não vi é porque eu não consigo ver todas as janelinhas, gente, mas é isso, Suelma. Desculpa ter extrapolado 1 minutinho, não era a intenção, quero usar a mesma regra de todos, mas esse é o nosso ponto, é isso que a gente quer construir, tá bom? Obrigado. Renata, é com você.
Obrigada, Suelma, aqui pela oportunidade. Creomar, adorei o que você falou, eu acho que você tem toda a razão, a questão do racismo ela é uma questão transversal, que ela passa por, enfim, tudo que a gente lidar, a questão do racismo está presente, assim como outra questão transversal extremamente importante, a questão de gênero, né? E aproveitando um pouco a fala do Eric e também do Lucas, eu faço parte, eu sou estudante da GV, eu estou fazendo um mestrado lá em gestão em políticas públicas na GV em São Paulo, e eu estou nesse momento desenvolvendo a minha monografia. E ela vai ser justamente sobre esse tema que vocês falaram, que é a participação das mulheres na política, a representação das mulheres na política. A gente tem uma sociedade que você tem metade da população brasileira é mulher. Quando você analisa os partidos políticos, metade das pessoas filiadas são mulheres. Você teve o estabelecimento de uma cota de candidatura de 30%, e ela também não é preenchida. O filtro é muito grande. Você tem 15% de mulheres no Congresso. O que acontece? Então, a gente está fazendo uma análise e o ponto importante que a gente acha que tem que ser visto é o que acontece dentro dos partidos. É dentro dos partidos que as mulheres não conseguem, ou elas não conseguem sair de candidatas, ou elas não conseguem recursos para suas campanhas, elas não conseguem apoio político, etc. Então, eu acho que essa iniciativa do Eric, que desse grupo, né, Eric, que é, enfim, questão de gênero e também LGBT, de ter uma conversa dentro dos partidos, ela é totalmente adequada e conveniente, porque eu acho que é lá que é um dos principais gargalos que a gente tem, são os partidos políticos, e eu queria me colocar aqui à disposição para, enfim, ajudar, trocar, participar desse grupo, e, enfim, contribuir com o que for possível. Eu acho que esse caminho é extremamente importante. Obrigada, Renata. Excelente. Eu vou já aproveitar meu direito de fala aqui e te convidar a conhecer o Elas no Poder. A gente fala no privado, eu sou impulsionadora lá, tenho convidado muitos de vocês a contribuir, porque eu sei que quem gosta de relações governamentais também gosta de política, e lá é uma plataforma suprapartidária, bem legal. Verônica, é a sua vez. Olá, boa noite. Só fazer uma publicação. Eu conversei com a... Desculpa, Verônica. Eu conversei com a Karen, do Elas no Poder, e ela foi uma das minhas entrevistadas do meu trabalho, tá? Estou até inscrita, Suelma, tem reunião aí para voluntários. Ótimo, obrigada, Renata. Vero. Boa noite para todos. Bom, só ia complementar um pouquinho o que o Creomar falou e até um pouco de toda a discussão que tem tido, unindo também com a questão de educação. Um dos pontos que sempre provoquei a Suelma e tem provocado muito várias pessoas a refletir é o quanto a gente tem na área de HelGov um certo elitismo, né, vamos dizer assim, até por conta de todos os requisitos que a gente vê nas vagas, e o que a gente conseguiria abrir mão para fazer essa entrada e permitir o acesso das pessoas não brancas na área. E realmente o grupo ontem, o coletivo Pretos e Pretas, apesar de eu ter ficado pensando no nome que pudesse virar partido político, o Creomar foi mais rápido que eu, jogou qualquer nome lá e criou o grupo. Mas a ideia desse coletivo é também um pouco isso, assim, o que a gente conseguiria construir, como a gente conseguiria dar suporte para essas pessoas que hoje não conseguem ter acesso, apesar de terem interesse, muitas vezes, em entrar na área, mas elas, por exemplo, não têm línguas, não têm uma especialização ou não têm uma experiência fora do país, e isso acaba limitando muitas vezes a entrada delas. Então, o que a gente consegue fazer? E aí, pensando um pouquinho a linha educação e cursos do HelGov, o que a gente, de repente, conseguiria fazer de uma maneira acessível para permitir que essas pessoas participem e conheçam mais da área. Então, eu vou dar um exemplo, eu não estava no HelGov, eu acabei de entrar, então eu vou me sentir muito à vontade de dar esse exemplo. O congresso do ano passado foi um custo, o valor do congresso era tão alto que ele se tornou impeditivo para muitas pessoas que são profissionais que já estão na área. Imagine aqueles que não conhecem a área e que têm interesse em entrar.
Então, como a gente consegue também tornar essas coisas mais acessíveis para que você dê espaço para essas pessoas que ainda não têm acesso e que muitas vezes querem conhecer da área. É um pouco isso, acho que fica aí para refletirmos e pensarmos um pouco nisso. Valéria e Elga, eu vou só fazer um comentáriozinho com a Verônica. Primeiro, Verônica, nós mesmos, tanto da gestão passada quanto da atual, reconhecemos que o custo daquele congresso era um custo elevado para profissionais que só profissionais sênios, ao ponto que tomamos a decisão de descontinuar a parceria com a Blueprint, que era a empresa que fez a execução e que foi o motivo pelo qual se elevou. Neste momento, a Blueprint está lançando publicamente um congresso deles, que não será em HellGov, porque nós estamos trabalhando com um conceito inclusivo e diverso, como a gente vem, enfim, manifestando e repetindo nessa nova gestão. E assim que a gente tiver mais informações, possivelmente em agosto, a gente quererá lançar a iniciativa HellGov de congresso e com certeza não será naqueles patamares de preço, porque nós mesmos entendemos que não são os patamares adequados. Só para reforçar o ponto da Suelma, a Suelma foi muito diplomática, né? Caso alguns de vocês estejam sendo assediados pela empresa, saibam que não há relação entre a Blueprint e o HellGov. Essa relação foi rompida por diversos pontos, um deles a Suelma mencionou. Então, caso eles procurem vocês, isso não é uma iniciativa que tem o nosso apoio. Okay? Obrigada, Suelma. Obrigada, Eric, por ter sido bem mais Verônica, acho que só um comentário, né? A bola fica aqui entre eu e Raul, com o Creomar também. Eu acho que tem que ter esse olhar, né, do acadêmico, mercado de trabalho, e como é que a gente pode, de repente, já explorar essas necessidades também nessa etapa de sondagem, de pesquisa, de entendimento. Então, eu acho que já anotei também, eu acho que pode ser um gancho fantástico para essa construção conjunta aí, Raul, Creomar e aqui do eixo de diversidade e inclusão. Muito obrigada, viu? Adorei te ver. Andréia, com você, Andréia. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Primeiro, parabenizar aqui a iniciativa, muito legal. Eu acho que esse processo de escutativa que vocês estão exercitando aqui vai ser maravilhoso para que a gente possa empoderar ainda mais, né, o Instituto, dando voz aos associados, né. Eu estou sendo uma das assediadas pela Blueprint já faz meses, né, e várias vezes eu cobrei uma posição da diretoria do HellGov, porque eu acho que vocês deveriam falar abertamente que está acontecendo esse conflito, porque a gente fica sem saber o que fazer, né? Eu pedi orientação para o Bruno, para a Suelma várias vezes, e eu acho que, já que o elefante está no meio da sala, é melhor falar sobre isso, né, de forma assertiva, como fez o Eric. Eu acho que seria muito interessante avisar para os associados, porque não é todo mundo que tem essa informação, né? Fico André, muito feliz. só para fazer um reparo, a gente fez uma comunicação formal no grupo de associados do WhatsApp, a Raquel mandou uma nota lá, quando a gente exatamente decidiu que não haveria continuidade no trabalho na associação entre Blueprint e HellGov. Então, infelizmente, eles continuaram insistindo e há ações jurídicas também em andamento sobre as quais eu não posso comentar. Não, isso é muito legal. Eu realmente fico devendo aí, porque a minha assiduidade na leitura das informações do grupo, eu não tenho capacidade para acompanhar todos os grupos dos quais eu faço parte. Eu sou uma pessoa sincera, não tenho cérebro positrônico. Eu imagino que o assédio em cima de você terá sido especialmente grande, que você é uma das professoras referência na área, então assim, é natural que eles fiquem enchendo mais o seu saco, lamentavelmente. Mas, Andréia, para atender essa demanda aí pesada de WhatsApp, é que a gente criou outro grupo que ele é só informativo, então não... Assim, eu vi, acabei de preencher o Telegram agora, mas tem um outro de WhatsApp que ele é só informativo. É um mural, então, né? Eu achei bem legal. Eu estou achando todo esse movimento maravilhoso, viu? Parabéns. O próprio nome já é muito feliz, né? Convergência, acho que é tudo que a gente precisa nesse momento. Mas, né? O que eu queria falar era o seguinte, que pegando essa questão da iniciativa, né, do Congresso, eu gostaria muito de sugerir que
esse processo de escutativa e de aproximação do associado com a organização fosse maior, né? Porque eu acho que tem muitas coisas que a gente poderia aprimorar com relação ao evento do ano passado, que me pareceu um formato muito fechado e muito jurídico. Eu acho que não é o caso, né? Então, a gente poderia, por exemplo, pensando nessas parcerias que vocês querem promover também, fazer uma aproximação maior com a própria academia, né? No ano passado, o IRELGOV fez o patrocínio do livro do MBA, o volume 1. Para quem não sabe, eu sou coordenadora do MBA em Relações Governamentais da FGV aqui em São Paulo. E esse ano nós vamos lançar o volume 2, né? Mas eu senti muita falta, assim, de um espaço para que os alunos, por exemplo, porque os meus alunos que produziram TCC, que estão produzindo conhecimento na área de relações governamentais, pudessem contar um pouco sobre as suas experiências, né? Sabe? Sobre os seus achados. Acho que isso é muito rico. Então, propiciar esse espaço, como se fosse um congresso acadêmico mesmo, né? Então, acho que ele pode ter várias dimensões, o congresso do IRELGOV, né? Inclusive porque agora vocês querem falar, a gente quer falar com um público maior, né? Então, acho que isso é extremamente relevante. E eu queria me voluntariar aqui, falando sobre os webinars, eu achei muito legal, né, que vocês estão usando aí o termo advocacy, mas, assim como lobby, advocacy também é um termo que não é conhecido na sua profundidade pela grande maioria das pessoas, né? Então, eu vivo entre dois mundos, eu falo com as empresas e falo com as ONGs, né? E eu sinto muito fortemente esse ruído de informação. Então, eu me voluntario aí para organizar junto com vocês um webinar trazendo as diversas faces do advocacy, né? Porque todo mundo pode fazer advocacy, mas não é todo mundo que deve. Então, acho que essa que é a questão, quero me deixar à disposição para contribuir o máximo possível. Muito obrigada. Que bom, Andréia. Muito obrigada. Eu acho que essa experiência é muito bem-vinda. Denil, de você, a gente está com o timaço, vamos conversar, sim. E depois a gente, enfim, já está dentro. Tá? Obrigada pela sua contribuição. Raquel e Raul são os nossos últimos inscritos. Obrigada. Vale apresentar projeto para outro eixo? Eu vou falar, Helga, é o seguinte... Faz que nem eu, Raquel. Sai distribuindo ideia para todo mundo. Vai que cola. Vai que cola. Eu sou dessas, do seu time do Criomar. Olha só, Helga, diversidade, principalmente a pauta feminina, me é muito cara. Eu sou mãe de 3 meninas e trabalhei com o HELGOV tem mais de 18 anos, meus cremes são ótimos na área, e trabalhando num ambiente que sempre foi, durante muitos anos, mineração, que é um ambiente extremamente, na indústrias extrativas, enfim. E aí, depois, nos últimos 2 em consultoria, continuo nesse mundo mais pesado, tendo clientes também de óleo e gás, né, Valéria, que me faz pensar em muitas coisas também da vivência que eu tive na mineração. Então, com esse espírito, aqui no Lead Mulher do Rio, a gente está criando, eu estou ajudando a Andréia Rhapsody aqui, a gente montar um programa que ele vai ser assim, ele é de mentoria, ele é um programa de mentoria de mulheres, então a gente está pegando empresas parceiras mães, onde que uma CEO, por exemplo, Equinora, Margaret, ou pegar outras, a gente pega assim, mulheres ou grandes diretoras que elas vão se prover mentorias ao longo de um ano para mulheres dentro das áreas de interesse deles. Então, pode ser engenharia, pode ser produção e tudo. E como vai fazer essa seleção? A gente está conversando com algumas universidades públicas. Então, eu sentei já em Brasília, conversei com o pessoal do Sistema S, porque existe uma carência muito grande de mulheres na área técnica. Então, a gente está querendo também ver se o Sistema S teve interesse, a gente está desenhando, está eu e a Patrícia desenhando isso para ver se vende isso para o Sistema S. E, ao mesmo tempo, já sentei aqui também com a UERJ, que também teve interesse. E a gente está bolando esse projeto, mais um também pro bono, de ajudando o Lead Mulher a estruturar isso. E a ideia seria onde que na academia teria um papel de seleção dessas mulheres e dessas meninas, e aí as mentoras escolheriam no final, aí a própria academia que vai bolar a forma de como, enfim, com o apoio da empresa. A gente está nesse processo de construção. Se for interessante, se você quiser escutar mais e tal, eu acho que assim, é interessante para a gente divulgar isso para vocês. E a gente está desenhando isso dentro do Lead Mulher aqui.
porque a ideia que eu falei é que como mãe de 3 meninas, elas têm que pegar um ambiente corporativo melhor do que o que eu peguei. Então, aí eu coloquei isso como DNA de colocar também o trabalho que a gente está fazendo. Então, se tiver interesse, somar na causa feminina, vai ser um prazer divulgar aí com você também. Super, super interesse. A gente falou bastante, tem falado sobre mentoria, mas a gente quer que seja um projeto muito sólido, com acompanhamento, né? Uma das coisas que a gente debate é que não adianta a gente unir 2 pessoas e deixar essas pessoas sem apoio para que elas se virem depois, né? Precisa ser um projeto estruturado com marcos específicos para a gente checar tudo isso. Então, eu quero muito te ouvir para entender como é que vocês aprender com vocês também. A gente quer fazer, e como você falou, a gente tem 2 grandes marcos quando a gente fala especificamente de gênero, e aqui a gente tem que ampliar o debate, como a gente... Eu acho que essa é o grande takeaway dessa nossa conversa, ampliar o debate, mas especificamente para gênero, que foi o ponto que você trouxe, a gente tem dois grandes pontos de atenção. Entrada e como é que a gente rompe para a liderança, como é que a gente destrava as posições de liderança. Então, mas muito obrigada e desde já vamos começar a falar sobre isso. Já estou ansiosa para montar esse grupo e a gente começar a mergulhar nessas ideias. Porque, de fato, gente, a gente tem que trazer ideias e projetos que se sustentem no tempo, que a gente consiga medir e que a gente consiga demonstrar para vocês, para os associados, o real benefício. Então, nós vamos, aqui, como conselho nós estamos imaginando, sermos, ao mesmo tempo, abertos, esse é o momento, a gente está fazendo isso, mas criteriosos, para que a gente possa, de fato, anunciar projetos, iniciativas que se sustentem e que tragam reais benefícios. Eu sei que eu estou me repetindo, mas é porque tem muita coisa a ser feita, né? Então, a gente vai ter que passar por algumas escolhas difíceis, mas, Raquel, quero aprender com você, viu? Não, é o contrário, mas eu acho que seria legal, assim, se tiver interesse, a gente troca, assim, porque estamos colocando a LSE, Alumni School of Economics, junto no final, então tá uma coisa bem legal. Aí a gente estamos co-criando agora. Então é muito bom. É essa palavra. Obrigada. Pode falar, senhora? Raul, por favor. Rapidamente aqui, pessoal. Boa noite a todos. Embora meu eixo não seja esse, mas também convergindo, eu quero me deixar aqui totalmente à disposição. Lá na Vitor, a gente tem uma frente de diversidade muito forte, porque como a gente atua em mercados muito específicos, e a questão não só de gênero, mas principalmente racial, é um problema no Brasil, principalmente para o nível de executivos. Então, contem comigo e com a Victory para qualquer tipo de pesquisa, de iniciativas. Só para vocês saberem, em agosto, provavelmente no dia 13, não está ainda definido, eu vou fazer uma live trazendo um executivo negro de cada uma das minhas áreas, no nível máximo, inclusive um diretor de RH negro e um CEO negro. Qual é o objetivo? Trazer proposições para o mercado corporativo de como se reeducar para inserir profissionais negros no trabalho e construir, fazer com que ele construa a carreira dele dentro das empresas, tá? E em breve eu vou anunciar a data oficial, vai ser muito bacana e também aí conto com todos vocês. Valéria, acabaram as inscrições, devolvo para vocês aí. Raul, que ótima iniciativa, parabéns, vocês realmente estão muito à frente aí na agenda de diversidade e inclusão, super importante. Obrigado. Não, eu só quero agradecer, realmente a gente estava na dúvida se iam surgir perguntas o suficiente e comentários, então foi riquíssimo. Eu acho que a gente ainda tem aí mais 3, 4 semanas, né, de conversa, então que bom, fico muito feliz com o resultado. Só para devolutivo para vocês, a gente está sendo gravado, né, então a gente vai fazer aqui um resumo, vamos circular isso depois entre os associados, também para deixar um espaço para a gente ter formalizar quem quiser contribuir com alguma outra coisa. E vou deixar vocês curtirem o vídeo de vocês, a noite de vocês. Muito obrigada, a gente se vê semana que vem.
Foi excelente. Gente, eu vou aproveitar, só um minutinho, eu vou aproveitar. Suelma, pelo amor de Deus, me liga. Eu não sei mais o que fazer. Eu ligo depois daqui, Desculpa, finalmente gente, eu ligo hoje. mas eu tô desesperada. Suelma, liga para a Andréia, por favor. Gente, obrigada. A gente vai formalizar a questão dos diretores, né, Suelma? Então, você vai formalizar essa questão dos diretores. Se inscrevam para o eixo de diversidade e inclusão. Vamos trabalhar, botar a mão na massa. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Abraço. Tchau, Carlos, que boa pena que você não está noite. em Brasília. Boa noite. Boa noite. Rio de Boa Janeiro. noite. Alguém tem que ser feliz nessa Boa vida. noite a Você, todos. Valéria e Raquel, né? Tamo junto, Carlos. Ô, Carlos, eu tô acabando a minha última tabaroa aqui, contribuindo para reverter os 24%. Então, Opa! um brinde. 21, Eric. A gente, 21 a gente vai 21. baixar para... Vamos baixar. Todo mundo aqui Vamos virar para positivo. na live, todo mundo vai tomar uma cachaçinha. Ótimo. Pessoal, isso, para quem não sabe, aqui caiu a venda de cachaças por causa do isolamento e a gente queria a contribuição de todos os associados para a Associação Brasileira da Indústria da Cachaça. Contribuam! Gente. Um abraço. Parabéns. Um abraço. Tchau. Tô dentro. Valeu. Tô dentro. Tchau.